Hello people! Estamos aqui de volta com mais um vídeo do canal Inglês Mais Fácil com o Teacher Lucas. E hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o Magic E. Conhece o Magic E? Não? Então você vai conhecer agora depois da vinheta. Bem, então falando mais sobre o Magic E. O Magic E é um E, a letra E muda, né? É um E mudo no final das palavras, né? Então, como que ele funciona? O que acontece? No inglês, né? Quem estuda mais, né? Eu estou falando para pessoas de vários níveis do inglês, né? Então, para quem estuda mais o inglês, para quem pratica, já sabe que o inglês não tem acento. O português tem acento, mas o inglês não tem acento. E aí, como que você faz para você saber qual que é a pronúncia correta das palavras, né? Quando você dá um som acentuado ou não. Então, como eu disse no vídeo passado, depende muito da palavra, né? E o inglês, uma vogal pode ter até 8 sons diferentes, sabe? Então, varia muito. Então a prática do listening é fundamental, né? Então eu sempre vou dizer nos meus vídeos que o listening é a habilidade, na minha opinião, a habilidade mais importante entre writing, que é a escrita, entre speaking, que é a fala, porque a gente pode ver o exemplo de indianos ou outros povos que tem um sotaque que é difícil de entender o inglês, mas eles entendem perfeitamente. Então o que acontece? Eles conseguem estabelecer uma comunicação, mesmo quem conhece assim pouco do speaking consegue responder porque está entendendo o que a pessoa está falando. Então o principal é você treinar o ouvido para saber qual que é a pergunta que está sendo feita, o que a pessoa está querendo saber. Então, na minha opinião, das 4 habilidades mais conhecidas aí, né, do inglês, né, o speaking, o writing, né, que é a escrita, o speaking, que é a fala, listening, que é ouvir, né, e writing, que é escrever, a mais importante, né, todas são muito importantes, mas a mais importante, na minha opinião, é o listening. Bem, então, dito isso, o que acontece? Tem algumas dicas, né? Eu comentei no vídeo passado que tem algumas dicas para você saber a pronúncia mais adequada de cada palavra, né? E uma das principais dicas que eu posso passar para vocês é a dica do Magic E, né? Então essa dica até tive tive o primeiro contato com ela, com o Gavin, né, do canal Small Adventures, né, que é um nativo também da língua inglesa, né, e ensina para nós. Aí tem um canal, né, em português no YouTube. Então eu sou um grande admirador dele, e esse Magic E eu acho que me ajudou muito, ajudou bastante nas minhas aulas e também para conversar com meus alunos. Então eu sempre passo para eles entre os conteúdos que estão programados, esse Magic E, porque eu acho extremamente importante, né? Então, o que é o Magic E? O Magic E é um nome, na verdade, dado nos Estados Unidos para as crianças quando elas estão aprendendo inglês, né? Então, quando elas estão aprendendo inglês nas escolas, então é ensinado, né, de uma forma mais infantilizada, lógico, a função do E no final das palavras. Ele é o acento, né? Esse E mudo é o acento no inglês, né? Então, quando tem um E no final de uma palavra, a vogal que está mais próxima, ela vai ter a pronúncia do alfabeto, a pronúncia original dela, né? E quando não tem o E próximo, ela vai ter 98% das vezes um som diferente, né? Isso são chamados vogais longas e vogais curtas, né? Então, quando é o som do alfabeto, é chamado de vogal longa, né? Quando é o som que não é do alfabeto, é vogal curta. É um exemplo, por exemplo, da letra A em inglês, o som do alfabeto, vogal longa, E.
Vogal curta pode ser a, pode ser é, né? Então, dependendo da palavra, varia a pronúncia da letra A, mas a pronúncia oficial, vamos dizer assim, é E. Então, quando tem a letra E em uma palavra que tem a letra A próxima, aí o A vai ter a pronúncia original dele. Se não tiver o E, não vai ter a pronúncia. Bem, eu acho que com exemplos vai ficar mais fácil. Ó. Tem um exemplo aqui da palavra hope, que é esperança. Então, as letras vogais no inglês: A, E, I, O, U. Tá? A, E, I, O, U. Essas são as pronúncias oficiais, vamos dizer assim. Isso é a pronúncia do alfabeto. Tá? Agora, por exemplo, na palavra hope, você vai ver aí, né? Eu uso aqui o meu fundo aqui para ir explicando para você melhor. Mas hope quer dizer esperança, né? Então você vê que tem a letra E e a gente não pronuncia hope. Hope, não é hope. Hope. Então a última letra que a gente pronuncia é a letra P. Hope. Tá? Então, só que o O tem o som original dele. Ou. Hope. Tá? Agora para a palavra hop. A palavra hop, que significa salto, né? Hop não tem o E, então o O muda o som. Vai para O, né? Isso acontece também com a palavra hug. Hug, por exemplo, é abraço, né? Um abraço gostoso, hug. Tá? Então, hug, a pronúncia do O, igual umbrella, certo? Agora, por exemplo, a palavra huge. Huge, que é imenso, nossa, gigante. Huge com o E mudo, huge. Ó, o som, ele morre no G, ó, huge. Então, só que aí, o som original da letra U, né, o som oficial, o som do alfabeto, U, ele se mantém por causa do Magic E no final das palavras, tá? A gente pode ver isso também na palavra light, por exemplo, light é o que eu tô te mostrando aqui, de leve, né? Então, light também tem o som original da letra I, né? Que é I, tá? Aqui tem outros exemplos também. Nose, que é nariz, tem o som original, né? O som original no nariz tem o som original da letra O, ou, nose. Agora, north, por exemplo, né? O, que seria o som oficial do alfabeto, ele muda para O, tá? North, tá? Que seria norte, tá? Isso vale para as vogais que estão próximas, né? Quando a palavra é curta, a gente não tem muita dúvida, né? Então, que nem deu os exemplos de hug, de hope. As palavras curtas já, assim, fica bem mais fácil. Agora, as palavras mais longas, normalmente a vogal que se mantém o som é a vogal que está mais próxima do Magic E no final da palavra. É o exemplo aqui de culture, né? A gente não fala culture, né? Os dois U's com som de U. Não, o primeiro U tem som de culture. E o segundo U, que está mais próximo do Magic E, ele assume o som original, tá? Agora tem algumas peculiaridades e exceções, né? Que a gente sempre tem que falar. O que eu separei para vocês aqui? Quando uma palavra tem a dupla consoante. A dupla consoante, ela é uma barreira para o Magic E, né? Ela é uma barreira para o E mudo, né? Então, quando tem uma dupla consoante, o E mudo no final da palavra, ele perde o efeito de mudar o som da vogal, mudar não, né? Deixar o som da vogal, o som original. Quando tem a dupla consoante, a vogal muda. É o exemplo de apple, né? Eu não falo apple, eu falo apple. Por quê? Porque apple tem dois P's. Então, quando for dupla consoante, essa dupla consoante, ela barra o efeito do Magic E. Beleza? Essa é uma das questões. Outras são as exceções, porque essa questão do Magic E, essa regra gramatical, ela foi criada, mas antes da criação dessa regra, tinham já outras palavras que já eram muito utilizadas, então elas não mudaram, né? É o caso de have, né?
ele acabar com a letra E, mas esse E não muda o som. Eu não falo have, né? Eu falo have, verbo ter, have, tá? Mesma coisa de love. Eu não falo love, eu falo love, tá? Mesmo terminando com a letra E. Então, existem algumas exceções, principalmente palavras mais antigas. Mas essas exceções, como eu acabei de falar, né? São de palavras que são utilizadas com muita frequência, né? Então, são palavras que você dificilmente vai esquecer a pronúncia, tá? E também tem o caso do Magic E no final das palavras com, normalmente, verbos no passado, né? Então, no inglês, isso daí quando a gente falar sobre passado, presente, futuro no inglês, aí a gente conversa mais profundamente sobre isso. Mas, por exemplo, o verbo called. Called. Dá uma olhada aí como que ele é escrito, né? Se a gente fosse ler em português, seria Khaled, né? Eu sempre falo isso para meus alunos, a gente dá risada junto, né? A gente leria Khaled em português, né? Mas em inglês a gente pronuncia called. Ó, perceba, eu não pronuncio o E. Eu pulo o E e pronuncio o D, né? Called. Ó, o D tá aqui no dente, ó. Called. Loved. Loved. Ó, o E praticamente não pronuncia. E worked. Worked. Né? Então, o E no final das palavras, ele sempre é muito discreto ou mudo, né? Ele é muito discreto ou mudo, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre o Magic E. Eu acho que a partir daí você já vai ter uma ideia boa quando você estiver lendo algum texto, assim, você já vai ter ideia de como falar corretamente aquela palavra, né? Quando você se deparar com uma palavra pela primeira vez, muito provavelmente você vai pronunciar de forma correta, porque você vai lembrar dessa regra do Magic E, tanto no final dos verbos que terminam com ED, que a gente praticamente pula a letra E, só pronuncia o D, e também as palavras que terminam com o Magic E, com o I mudo, que a gente não pronuncia, praticamente não pronuncia a letra E, e vai pronunciar a vogal anterior com o som original dela. Bem, eu acho que é isso para hoje, né? Se você tiver alguma dúvida, por favor, coloca aí nos comentários. E eu peço que você, se você gostou desse vídeo, se você gostou do assunto, se você curte o inglês, essas curiosidades, né? Eu gosto bastante disso, de trazer essas curiosidades, essas questões que são diferentes, essa relação, né, da língua do português com o inglês, né? Então eu gosto bastante de trazer essas curiosidades. Então se você gosta dessas curiosidades, gosta de aprender inglês de uma forma mais leve, mais dinâmica, então, por favor, siga, né? Clica aí para receber as notificações, inscreva-se no nosso canal, pode compartilhar com seus amigos se você acha que essa dica foi útil, tá? E também eu deixo para você uma indicação do curso, que é o curso Inglês com a Gringa, onde você vai ter acesso ao curso completo, onde você vai ter acesso a um inglês básico, intermediário, aulas, né, de inglês básico, intermediário, avançado. Tem alguns bônus, por exemplo, inglês de viagem. E se você adquirir nesse link aqui que está na descrição, que é o meu link, você vai ter o bônus do meu auxílio, né? Você vai ter o bônus de ter um suporte comigo pelo WhatsApp, né? Quando você tiver dúvidas, você pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, né? Ou mandar áudio, que você achar melhor, e a gente esclarece essa dúvida, né? Apesar de o curso, a Gringa também, ela oferece uma aula toda semana para tirar as dúvidas, para praticar o speaking, mas às vezes ela é nativa no inglês, né? Eu sou nativo no português, então eu falo português como língua nativa. Então, às vezes, para você esclarecer alguma dúvida, é mais fácil falar com alguém que sabe falar inglês, mas que fala português, que nasceu falando português, né? Então, às vezes, se você quiser tirar a dúvida comigo, eu estou à disposição, mas ela também tem o suporte, então aí fica a seu critério, né? É um bônus, tá? Você vai ter mais opções aí para você desenvolver o seu inglês, principalmente para sair do zero, para sair do inglês que está muito básico, tá? Para você deslanchar, porque o inglês ele tem algumas regras que são bem
bem claras aí, né? Diria o Arnaldo. Tem regras que são bem claras. Então, a partir do momento que você entende o funcionamento, fica muito mais fácil você aprender, né? Então, eu acho que é isso. E também ainda tenho alguns horários disponíveis, são poucos, né? Ainda tenho alguns horários disponíveis para aulas particulares. Também tem o meu contato aqui na descrição para aulas particulares, se você quiser aulas particulares online, tá bom? Então, será um prazer ter você como meu aluno, se você tiver essa disposição, né? Vai ser um prazer também te dar um suporte se você adquirir o curso do Inglês com a Gringa aí, tenho certeza que vai ajudar muito no seu desenvolvimento, além do fato de ser um curso muito barato, né? Parcelas aí de 20 e poucos reais. Então, acho que bem fácil aí para você agora realmente deslanchar o seu inglês, tá bom? Então, é isso para hoje, né? Nos vemos no próximo vídeo. Bye, see ya!